preparadas para o assunto de hoje, que é identidade? Nossa, eu amo esse tema, estudo há 6 anos. E descobrir a minha verdadeira identidade mudou a minha vida. E é isso que eu quero trazer hoje para vocês. O quanto é poderoso vocês descobrirem a real identidade de vocês. Vocês expandirem a visão de vocês sobre o que é identidade e entenderem de forma clara o seu valor. Quem você realmente é. Para que você não busque a aprovação das outras pessoas. Para que você não espere acontecer alguma coisa na sua vida para você ser feliz. Para você tirar dentro de você essas crenças negativas que te levam a ter insegurança, muitos ciúmes, relacionamentos ruins, preguiça, sedentarismo, não viver uma vida de virtudes e comportamentos saudáveis. Abra o seu coração, eu acabei de correr, estou aqui gravando esse vídeo porque eu quero que você se sinta minha amiga, eu quero que você se sinta acolhida. Então finge que você correu comigo 7 km e nós paramos numa padaria pra gente tomar um café juntas, comer um pãozinho com ovo com um café preto sem açúcar, ok? Se você quiser, pode colocar açúcar também, porque como eu sou a sua amiga, eu não vou ficar falando o que você tem que comer, tá bom? Então se sinta à vontade, se sinta acolhida e vamos receber o que Deus preparou hoje pra gente. Eu fiquei pensando 1 milhão de vezes o que eu vou trazer pro vídeo, o que as pessoas, as mulheres precisam ouvir. E nós não precisamos de mais estratégia, a gente não precisa de passo a passo, a gente precisa de entendimento, de sabedoria, a gente precisa conhecer quem nós somos no Senhor. E eu acho incrível que lá em Salmo 139:14, eu tenho um diário, gente, que eu escrevo todos os dias, é o meu ritual emocional da manhã. Então eu escrevo os meus sentimentos, eu escrevo várias verdades de Deus sobre mim, inclusive vocês vão fazer essa atividade no final, tá bom? E aí eu escrevi esse salmo, que Deus fez a gente de forma especial e admirável. Nós temos habilidades, nós somos um projeto de Deus, a gente não nasceu do acaso, a gente foi projetada, a gente foi criada de maneira especial e maravilhoso e magnífico, com muitas habilidades, com dons, com disciplina, com coragem, com ousadia, com graça, com virtudes, com doçura, com amor. Mas por que a gente não se vê dessa maneira? Por que a gente não tem hábitos que demonstram que nós somos essas pessoas? Porque eu quero que vocês entendam que tudo que vocês fazem está sendo coerente com as crenças que você tem sobre você. E crenças nada mais é do que a verdade que você acredita sobre você, uma verdade absoluta no seu inconsciente. Você não tem conhecimento dessas crenças, mas elas governam a sua vida, porque elas determinam os seus sentimentos, os seus pensamentos e, claro, os seus comportamentos. É igual aos nossos pensamentos automáticos. Vem aquele pensamento automático. Ai, eu tô cansada, ai, eu não quero fazer isso. E você acredita naquilo. E o que acontece? Você vai ter um comportamento de uma pessoa preguiçosa. Então, tudo que você tá fazendo hoje tem fundamento em quem você acredita que você é. Então vamos pensar em uma coisa muito importante, o que é identidade? Identidade nada mais é do que um conjunto de características que define uma pessoa. Então são as suas habilidades, os seus dons, as suas características psicológicas, pessoais, físicas, tudo isso define quem você é. E olha, essas características são perfeitas, são incríveis, são boas, são de abundância, são de prosperidade, são de graça, porque na palavra de Deus tem isso. Tem tantas verdades sobre você. E olha só, em Gênesis 1:27 fala que nós somos a imagem de Deus, a imagem do Criador. Ele nos formou a imagem dele. Você consegue imaginar Deus tendo uma característica de preguiça? Uma característica de incapacidade? Não, você não consegue. Eu quero que você olhe para o mundo, olhe para fora, olhe para a natureza, olhe para o sol. É tudo tão perfeito, é tudo tão magnífico. E se ele cuida e ele fez com tanta excelência toda a natureza, tudo que existe, ele não fez você com tanta excelência, com tantas habilidades. Mas na onde que a gente se perdeu? O que aconteceu com você? O que aconteceu comigo? É isso que a gente precisa entender. Porque a nossa identidade perfeita, maravilhosa que Deus criou, pode ser destruída nas experiências que a gente passou. As experiências que a gente passou foram sentidas por nós, vistas, percebidas. E tudo isso se formou uma memória. E essa memória tem ali uma carga emocional, tem um significado que você deu, que formou a sua crença, que formou a verdade que você acredita sobre você.
Quando a gente é criança, adolescente, nós não temos o córtex pré-frontal 100% desenvolvido, ele só vai se desenvolver 100% lá em torno dos seus 25 anos. Então nós somos puramente emocionais. Eu quero que vocês entendam que nós, seres humanos, somos quase 100% emocional. A pessoa mais fria, racional que você conhece, você pode ter certeza que dentro dela tem muita sensibilidade. Só que ela coloca várias máscaras, porque ela não quer ser machucada, ela não quer demonstrar um sentimento. E a gente precisa compreender essas pessoas também, amar essas pessoas, olhar com mais gentileza e falar palavras de amor para essas pessoas. Então, a nossa identidade vai tendo ali várias mentiras, vários post-its que a vida vai colocando. Você é burra, você não consegue, você não é amada, você não tem valor, você nunca vai ser feliz em um relacionamento, você é preguiçosa, você não faz nada direito, aonde você coloca a mão, tudo quebra. Gente, eu ouvi tantos absurdos sobre quem eu era e eu fui acreditando nisso, acreditando, a um ponto que a minha vida estava estagnada. Eu estava com anorexia, eu não estudava, eu não tinha sonhos, eu não queria nada do futuro, era só relacionamento ruim, amizades ruins, ambientes ruins, era bebida, era muito doce, era vícios, era compulsões. Eu tinha sempre que estar com as pessoas para eu me sentir feliz, eu não conseguia ser feliz na minha própria companhia. Era ansiedade, era medo, era falta de coragem, era preguiça, era procrastinação, era sempre começar e parar tudo, a vida não ia para frente. Entende? Que era por conta das experiências que me marcaram. Em algum momento da minha vida, eu não me senti amada, eu não me senti valorizada. E eu cresci tendo essa visão sobre mim: eu não tenho valor, eu não sou digna de ser amada, eu não tenho boas características, eu não tenho habilidades, então por que eu vou fazer certas coisas? Se você se vê como uma pessoa preguiçosa, como que você vai ter hábitos saudáveis? Como que você vai treinar, você vai fazer uma dieta, você vai acordar mais cedo, você vai estudar, você vai ler livros, você vai ter o seu ritual matinal de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento das suas emoções? Se você não se vê como uma pessoa amorosa, como uma pessoa gentil, como uma pessoa de bom coração, como que você vai tratar bem os seus filhos, o seu marido? Se você não se vê como uma pessoa virtuosa, como que você vai viver uma vida de virtudes e tratar bem as pessoas também? Como que você vai crescer na sua carreira se você não se vê como uma boa comunicadora, mas se vê como uma pessoa tímida, como uma pessoa que não tem habilidades? Você foi feita de um modo tão incrível e eu quero que todas as mulheres tenham esse entendimento para que a gente possa entender a nossa identidade no Senhor. E sabe como que a gente entende a nossa identidade? Voltando na onde te feriu, voltando naquelas experiências que não foram intencionais. Entenda que as pessoas que te feriram, as palavras que você ouviu, não foi intencional. Você foi vítima de outras vítimas. E você precisa voltar para essas memórias, escrever essas memórias, acessar essas memórias. Eu sempre faço isso, gente. Mesmo 6 anos nessa jornada, eu fiz hoje de manhã de novo. E sabe o que eu ouvia muito na escola? Que eu não tinha amigas, que eu não era legal, que eu era gaga, que eu era burra. E eu me sentia humilhada na escola. E todo humilhado, ele arruma situações para ele se sentir ainda mais humilhado. Porque a pessoa se sente humilhada, não se sente merecedora, não se sente amada. Então ela vai atrair justamente isso. Vai atrair justamente isso. Eu me sentia muito rejeitada, porque eu nunca era escolhida ali. Então eu tinha muita crítica e tudo mais, de várias situações, e eu não me sentia amada, eu me sentia rejeitada. E cada vez mais eu arrumava situações para eu me sentir rejeitada. Eu me fechava, eu não falava com ninguém, eu ficava emburrada, eu não sorria. Eu não era legal com ninguém e todo mundo me rejeitava, ninguém queria ficar perto de mim. Relacionamentos ruins, eu nunca era prioridade de ninguém, eu nunca era amada, eu nunca era escolhida por alguém também, eu sempre sofria quando eu tentava me envolver em algum relacionamento amoroso. Tinha traição, tinha desconfiança, tinha insegurança. Então, olha, a gente precisa restaurar a nossa identidade. E como que a gente faz isso? Primeiro passo, você precisa voltar onde tudo aconteceu. Você precisa se conectar com as suas memórias. Sabe essa ansiedade que você sente no final do dia, essa angústia? Tem alguma coisa que aconteceu no final do dia que faz você ainda sentir esse mesmo sentimento, porque ele está reprimido, ele não foi vivido. Então, o que eu quero que você faça? Que você pegue um caderninho e escreve 3 memórias que te marcou profundamente. 3 memórias que fizeram você se sentir sem valor, sem importância,
sem prioridade, que fizeram você se sentir, sabe, uma pessoa ruim, uma pessoa que não tem boas habilidades. Escreva essas memórias e veja o que você sentiu com elas. Você se sentiu abandonada, injustiçada, humilhada, sem valor. Todas essas experiências que causou danos no seu valor pessoal, e é por isso que você sofre tanto. Você sofre com as suas emoções, com os seus hábitos, nos seus relacionamentos, e você precisa entender onde tudo aconteceu, para que você possa fazer o quê? Liberar o perdão. E o perdão, gente, não é assim, eu perdoo essa pessoa, eu te perdoo. Não, você tem que se conectar com os seus sentimentos. Você tem que compreender essa pessoa também. Busque primeiro compreender para depois ser compreendida. Você precisa entender também o que aconteceu com essas pessoas que te feriram, para que você possa ter compaixão delas e assim ter compaixão de você também. Escreva uma carta do perdão para essas pessoas. Nossa, como eu amo isso, eu já fiz 1 milhão de vezes isso. E eu faço sempre, para eu mesma me perdoar dos meus erros. Então pega uma folha e escreve: eu senti isso, isso, isso. Eu te perdoo, eu libero o perdão sobre você, eu jogo no mar do esquecimento. E falando sobre perdão, uma coisa muito importante. Eu tinha muita dificuldade de perdoar, até eu conhecer meu marido. Meu marido é a pessoa de um coração tão incrível, sabe? Um presente enviado de Deus para me ensinar sobre perdão, para me ensinar sobre compaixão, sobre misericórdia, sobre graça. Porque eu cresci num lar que o perdão não era tão fácil assim. Quando tinha alguma briga, era discussão quase o dia inteiro, era criticando o outro, era falando mal um do outro, era palavras muito duras. E quando tinha ali uma desculpa, que era meio raro, não tinha aquele sentimento de, olha, eu realmente te perdoei, você tá perdoada, vou esquecer isso. Não, gente. Tinha o rancor, tinha a amargura. E eu cresci aprendendo isso. Eu cresci aprendendo que eu tenho que ter rancor, eu tenho que ter amargura, e é muito difícil. E o meu marido me ensinou o que é perdão. O perdão é você, de fato, decidir de forma intencional liberar isso. Liberar de verdade dentro do seu coração. Jogar no mar do esquecimento e não lembrar mais. E quando vier a lembrança, você falar: eu já perdoei. Tá tudo perdoado. Entende? Olha como é diferente a gente somente falar assim: eu perdoo. Não, gente, você não libera a energia do seu coração. Você não libera esse rancor. Você precisa pegar um papel e escrever. Vamos supor que você apanhou muito na sua infância. Eu vejo muita gente que apanhou bastante e fala assim: não, mas eu merecia. Não, a sua criancinha não merecia. A sua criancinha se sentiu muito rejeitada, não se sentiu amada, se sentiu injustiçada, não se sentiu compreendida. Acontece com esse adulto que apanhou bastante na infância e nunca voltou para essas memórias. Cresce um adulto fechado, rancoroso, que não consegue falar dos seus sentimentos, que não consegue perdoar, que é violento, que é agressivo, que bate nas outras pessoas, que ofende as pessoas com as suas palavras. E aqui entra um princípio muito valioso sobre relacionamentos também. A pessoa que te fere, a pessoa que te critica, a pessoa que fala mal de você, a pessoa que é violenta com você, é mais sobre ela do que sobre você. É sobre as dores dela, porque a gente só vai transbordar aquilo que a gente tem por dentro, a gente só vai revelar para o mundo quem a gente é por dentro. A nossa vida interior, ela precisa ser cultivada. E é isso que eu quero te convidar a fazer hoje, a você se conectar com essas memórias que te marcaram. Para de fugir, para de colocar tudo isso debaixo do tapete, para de achar que é normal tudo que você viveu. O seu passado não te define, mas se você não compreender a sua história, se você não voltar nessas memórias, eles vão determinar todos os seus comportamentos e resultados. Você precisa sentir o que você nunca sentiu. Você precisa se conectar com a sua vida interior, que tá aí, doendo, tá martelando dentro de você. Enquanto você não fizer caminho de volta para essas dores, elas vão te atormentar até o último dia da sua vida. Então, você escreveu as suas memórias, certo? Agora você escreveu essa carta do perdão, você vai ler em voz alta, na frente do espelho, e pela primeira vez na vida, você vai se olhar olho no olho. Pega, vai lá no seu espelho, olha nos seus olhos e libera o perdão. Tira essa energia do seu coração, ok? E o segundo passo, você precisa de um relacionamento profundo com Deus. Você precisa conhecer quem é Deus. De verdade, a visão de Deus precisa ser renovada, restaurada. Você precisa ver Ele como um pai, como um Deus que é presente, que é amoroso,
que é paciente, que é misericordioso, que te ama tanto, que quer ser o seu amigo, que quer te dar coisas maravilhosas, que quer te fazer ser uma mulher incrível, uma mulher extraordinária, e quer te dar um propósito, um chamado. Você precisa ver ele com outros olhos. Porque sim, gente, a nossa paternidade terrena determina a maneira como a gente vai olhar para Deus. Se o seu pai foi distante, se o seu pai te bateu demais, te criticou demais, nunca te abraçou, nunca te rodou, sabe, com o seu vestidinho, nunca falou quanto você é princesa, maravilhosa, você vai ter uma visão diferente de Deus. E nunca vai se ver como filha. E nós temos que escolher ser filhas de Deus. Todos os dias, de forma intencional, é viver um relacionamento profundo com Ele, de devocional, ler a sua Bíblia, entender as verdades que está escrita ali, olhar para a história de Jesus. Você é a imagem de Jesus, você é parecida com Ele. Jesus é humilde, Jesus é manso, Jesus é gentil, Jesus é amoroso, Jesus é presente, Jesus é bom, Jesus é cheio de virtudes. Jesus era corajoso, era forte, servia as pessoas. Jesus tinha um propósito. Entende isso? Olha como é incrível você mudar a visão que você tem de Deus, porque você vai mudar a visão que você tem de você. Acredita em mim. Comigo foi assim. Quando eu estava no fundo do poço, no hospital, não sabia mais o que eu ia fazer da minha vida, quase morrendo porque eu estava com anorexia e ninguém me compreendia, ninguém me entendia. O Senhor me compreendeu, porque eu falei: Deus, eu não aguento mais a minha vida. E naquele dia, o Espírito Santo que mora em você, você é a morada dele, ele falou para mim: entra no Mercado Livre, compra livros de desenvolvimento pessoal, compra uma Bíblia e todos os dias me busque às 5 horas da manhã. E eu estou há 6 anos buscando o Senhor às 5 horas da manhã. E não, é a graça dele. Foi o amor dele que me constrangeu, que me mudou, que fez todos os dias eu levantar e buscar ele. Ai, gente, eu choro porque foi esse amor que me curou. E eu tô realmente falando com você como uma amiga. É eu contando a minha vida pra uma amiga que eu conheci e tô falando o quanto Deus mudou minha vida. Porque, gente, nós somos seres espirituais. E se você não alimenta o seu espírito todo dia, você está morrendo todos os dias. Quando você não se conecta com o seu Criador todos os dias, você perde a sua essência. Você perde a sua alma, razão e emoção. Você perde o contato mais valioso da sua vida, que é saber quem te criou. E olha, essa é uma jornada individual. Você ficou no útero da sua mãe sozinha. Você foi vista por Deus naquele útero também. Ele te formou ali. Mas você precisa desenvolver um relacionamento com você. Você precisa se amar. Você precisa gostar da sua companhia. Você precisa criar um diálogo interno gostoso, um lugar agradável para se habitar dentro de você. Esse é o caminho para você entender quem você é. É você se olhar com verdade. Você tem muitas coisas boas. É claro que a gente também precisa ter humildade para aceitar as nossas limitações, os nossos erros. E eu te convido a todos os dias trazer esse coração humilde também. Pegar o seu caderninho e colocar o que você errou no outro dia, o que você pode fazer de diferente hoje, mas também escrever as suas virtudes, as suas qualidades, as suas características que são especiais, que são admiráveis. Então pega o seu caderninho e escreve 30 virtudes que você tem. Mulher, você tem muitas virtudes. Aqui eu escrevi 30 virtudes e eu vou falar as que eu escrevi sobre mim e que Deus falou sobre mim. Então eu fiz uma pergunta: Espírito Santo, quais são as minhas virtudes? Quem eu sou no Senhor? E olha o que eu ouvi de Deus. E você também é essa mulher. Eu sou gentil, eu sou altruísta, eu sou doce, eu sou humilde, eu sou alegre, eu sou corajosa, eu sou grata, eu sou ousada, eu sou agraciada, eu sou forte, eu sou determinada, eu sou disciplinada, eu sou respeitosa, eu sou fiel, eu sou honesta, eu sou comunicadora, eu sou esperançosa, eu sou verdadeira, eu sou saudável, eu sou amada, eu sou estudiosa, eu sou bonita, eu sou fiel, eu sou focada, eu sou eficiente, eu sou confiável, eu sou proativa, eu sou autodidata, eu sou mais que vencedora, eu sou carismática, eu sou atleta, eu sou confiante, eu sou zelosa, eu sou inteligente, eu sou pontual, eu sou cheia do Espírito Santo, eu sou divertida, eu sou uma boa companhia, eu sou equilibrada, eu sou próspera, eu sou sorridente. Eu não conseguia sorrir, gente. Depois de 2021, o que eu mais faço na vida é sorrir, porque a alegria é o fruto do Espírito Santo. E você é cheio do Espírito Santo. Aceite essa verdade sobre você.
eu sou uma boa companhia, eu sou uma excelente esposa, eu sou equilibrada, eu sou próspera, eu sou uma mulher que só fala coisas amorosas. Da minha boca tem que sair palavras de amor, palavras de sabedoria. Para de amaldiçoar a sua própria vida, como eu não consigo, eu sempre sou viciada em doce, eu tenho um monte de compulsão. Para de amaldiçoar a sua vida, para de amaldiçoar as pessoas que moram com você, os seus filhos. Mude a visão que você tem dos seus filhos, do seu marido. Comece a olhar para eles de maneira positiva, de maneira amorosa, e que nos seus pensamentos, na sua mente, só tem aquilo que é agradável, digno, de honra, de respeito, porque assim as pessoas vão mudar também. É a profecia autorrealizável. Se você olha as pessoas como ruins, preguiçosas, que não fazem nada direito, elas vão ser assim, porque se concretiza. Porque no nosso cérebro tem o viés da confirmação. Aquilo que você acredita, aquilo que você pensa se torna tanta verdade que tudo vai se confirmar. O seu cérebro vai achar alguma coisa ali para ele confirmar isso que você acredita. Mude a visão sobre as pessoas, ok? Então, para finalizar, eu sou competente, eu sou uma esposa exemplar, eu sou uma mãe com sabedoria emocional, porque eu quero ter filhos daqui a pouco, então eu já vou profetizando quem eu sou. As suas palavras determinam os seus sentimentos e os seus sentimentos vão determinar os seus comportamentos. Que você possa mudar o que você fala sobre você, para que você mude os seus sentimentos também e que você comece a mudar essas crenças que está enraizada aí no seu coraçãozinho. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu amei gravar esse vídeo. Eu espero que tenha tocado seu coração de forma verdadeira. Quero muito que você conte comigo para essa jornada. O que eu estou fazendo aqui é o meu propósito, é o meu chamado. Não existe um outro motivo para eu estar aqui que não seja Jesus, que não seja o amor dele que me transformou. E eu quero muito poder impactar a sua vida de forma positiva. E sabe, quando eu era criança, a minha mãe perguntava assim pra mim: Duda, o que você quer fazer quando você crescer? E, gente, eu só falava: eu quero ser médica, mas na verdade eu quero ajudar as pessoas. E hoje eu estar aqui gravando esse vídeo é um cumprimento de um propósito muito íntimo no meu coração. E é, assim, de toda a minha alma que eu tô fazendo isso. Eu espero muito que você seja impactada. Um beijo e até amanhã no nosso quarto vídeo.